a mais uma aula de cultura cabo-verdiana. Nessa aula vamos falar sobre os sistemas de exploração do espaço agrário implementados em Cabo Verde do século XV ao século XVIII. O objetivo geral dessa aula é tentar compreender os sistemas de exploração do espaço agrário implementados pelos portugueses a quando da descoberta e povoamento das ilhas de Cabo Verde. Para tal, nós vamos tentar compreender qual foi a primeira forma de exploração do espaço implementado em Cabo Verde, quem eram os capitães donatários, que prerrogativas eles possuíam, um outro sistema de exploração do espaço que foram as sesmarias, quais eram as obrigações que estavam inerentes às sesmarias, aos sesmeiros. Também vamos diferenciar os morgarios de capelas e, por fim, vamos ver outras formas de exploração do espaço agrário que foram implementados nas ilhas de povoamento mais recente, como é o caso de Santo Antão, da Brava e São Nicolau, entre outros. A quando da sua descoberta em 1460, as ilhas de Cabo Verde encontravam-se desabitadas. Para tal, a coroa mandou iniciar o povoamento das ilhas de Cabo Verde 2 anos após a sua descoberta, ou seja, em 1462. As ilhas de Cabo Verde foram doadas ao infante Dom Fernando, que por sua vez dividiu a ilha de Santiago em 2 capitanias e deu aos 2 capitães donatários como recompensa pelos serviços prestados à coroa. O navegador Antônio da Nólia recebeu a capitania do Sul, que tinha sua sede na Ribeira Grande de Santiago. O navegador Diogo Afonso recebeu a capitania do Norte, que tinha sua sede em Alcatraz. Assim, os 2 capitães tornaram-se os primeiros capitães donatários da ilha de Santiago, e as suas possessões receberam o nome de capitanias donatarias. Daí, a capitania donataria foi a primeira forma de exploração do espaço agrário implementado em Cabo Verde. Por que a coroa portuguesa optou pelo sistema de capitania donataria? Ele viu nesse sistema uma forma de povoar as ilhas e torná-las produtivas sem que tivesse de fazer qualquer tipo de investimento, já que tudo ficaria a cargo dos capitães donatários. O que é uma capitania donataria? Capitania donataria é uma grande porção de terra pertencente à coroa e que era cedida a uma pessoa de confiança com a obrigação de povoar, administrar e explorar essas terras. Quem eram os capitães donatários? Os capitães donatários, nas suas possessões, eles eram donos de grandes propriedades de terra e de tudo que havia dentro dessas terras, como recursos de águas, engenhos de açúcar. Eles tinham ainda o poder de fazer justiça, desde que não fosse penas capitais, que levaria a morte ou amputação de membros. Eles podiam estabelecer impostos, eles podiam construir vilas e cidades e também distribuir terras aos colonos sob forma de sesmarias. O que vem a ser sesmarias? Sesmarias eram pequenas parcelas de terras cedidas aos colonos com a obrigatoriedade de torná-las produtivas num período de 5 anos. Caso não tivesse sucesso e por algum motivo justificável, esse período era prorrogável por mais 5 anos. Caso a pessoa não tivesse sucesso, perderia as terras que iam para uma outra pessoa. Caso tivesse sucesso, essas terras iam para a posse definitiva dessa pessoa.
Volta do século XVI, mais concretamente, a partir de 1530, com as novas formas de divisão administrativa do território, surgiram duas novas formas de propriedades, os morgadios e as capelas. Morgadios eram grandes latifúndios, grandes propriedades de terras pertencentes a um senhor, um morgado, cuja produção se destinava quase que exclusivamente ao mercado externo, ou seja, à exportação. Já as capelas eram um conjunto de bens, que podiam ser casas e animais e engenhos, e que pertenciam à igreja, mas eram cedidas a uma pessoa que cumpria deveres religiosos para a sua exploração, tanto para o seu consumo como para a realização de obras pias, obras de caridade. Ou seja, enquanto os morgadios, a sua produção era quase que exclusivamente para o comércio, já as capelas serviam para o sustento da família que recebia essas terras, mas também parte dessa produção ia para a igreja, para a realização de obras de caridade e também de obras pias. Tanto os morgadios como as capelas tinham algumas características específicas. Eram terras indivisíveis e inalienáveis, ou seja, a pessoa que recebia essa terra ou a família não podia nem ceder essas terras para outrem, nem dividi-las para outros membros da família. Só podiam herdar essas terras o primogênito, que era o primeiro filho varão. Os principais morgadios de Santiago foram os morgadios dos Engenhos, o morgadio de Trindade e também o morgadio dos Mosquitos. Já em 1863, os morgadios foram extintos. Essas duas formas de propriedade de latifúndios foram implementadas essencialmente nas ilhas de Santiago e do Fogo. Nas ilhas de povoamento mais tardio, como foi o caso da Ilha da Brava, São Nicolau e Santo Antão, vigoraram e os sistemas de pequenas propriedades, movimento as sesmarias, os aforamentos e os arrendamentos, ou seja, eram sistemas de exploração de terras de curta duração. Muito bem, espero que tenha entendido um pouco mais sobre a história e a cultura cabo-verdiana. No final, temos um pequeno exercício que vai servir para avaliar os conhecimentos adquiridos nessa aula. Muito obrigado, até a próxima aula.